Uma nova greve dos caminhoneiros pode colocar o Brasil diante de uma crise logística? A possibilidade fez o governo entrar em campo hoje para evitar uma paralisação nacional. Enquanto representantes dos caminhoneiros pressionam o Senado pela votação da chamada MP do frete, o Palácio do Planalto intensifica as articulações políticas para que a medida seja analisada antes do prazo final. Mas afinal, por que essa votação virou uma corrida contra o tempo? O que está em jogo? Existe realmente uma greve marcada? Como essa decisão pode afetar o transporte, os preços e até o abastecimento do país? Para entender essa história, precisamos voltar alguns meses. Em março deste ano, o governo federal editou a medida provisória número 1343. Como toda medida provisória, ela entrou em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro de um prazo previsto na Constituição. Caso contrário, perde a validade. O texto passou pela Câmara dos Deputados, mas agora depende da votação no Senado Federal. É justamente esse prazo que colocou o governo, parlamentares e representantes dos caminhoneiros de lados diferentes de uma mesma negociação. Nos últimos dias, entidades da categoria aumentaram a pressão para que a proposta seja votada antes de perder a validade. Houve mobilizações, representantes viajaram a Brasília e caminhoneiros anunciaram paralisações pontuais como forma de chamar atenção para a votação. Ao mesmo tempo, diante do risco de uma paralisação mais ampla, o governo federal passou a articular um acordo político para destravar a análise da medida no Senado. Ou seja, neste momento, a grande disputa não é apenas sobre uma greve. A disputa é sobre o futuro da MP do frete. A resposta está no bolso dos caminhoneiros. Quando um caminhoneiro autônomo aceita transportar uma carga, ele precisa arcar com uma série de custos: combustível, pedágios, manutenção do caminhão, pneus, alimentação e muitas vezes até o financiamento do veículo. Se o valor pago pelo frete for muito abaixo, sobra pouco ou até nada para quem realizou o transporte. Foi justamente para reduzir esse problema que surgiu a política do piso mínimo do frete. A ideia é estabelecer regras para evitar que transportes sejam contratados por valores considerados insuficientes para cobrir os custos da atividade. A medida provisória 1343 reforça mecanismos de fiscalização e traz mudanças relacionadas ao transporte rodoviário de cargas. Para entidades que representam caminhoneiros autônomos, essas regras oferecem mais segurança e previsibilidade na negociação dos fretes. Já representantes de parte das transportadoras e dos setores produtivos argumentam que alguns dispositivos podem aumentar os custos do transporte e reduzir a flexibilidade das negociações comerciais. É justamente esse impasse que agora precisa ser resolvido pelo Senado. Diante da pressão dos caminhoneiros e da proximidade do prazo final para a votação da MP, o governo federal decidiu intensificar as articulações políticas. O objetivo é construir um acordo que permita a votação da medida no Senado antes que ela seja invalidada por conta do prazo. Essa movimentação acontece porque uma paralisação dos caminhoneiros pode afetar diversos setores da economia. O Brasil depende fortemente do transporte rodoviário para movimentar alimentos, combustíveis, medicamentos, produtos industriais e mercadorias de praticamente todos os segmentos. Mesmo uma paralisação parcial pode provocar atrasos nas entregas e gerar preocupação no mercado. Foi justamente por isso que o governo passou a tratar o assunto como uma prioridade política nesta semana. Ao mesmo tempo, o Senado busca uma solução para votar a MP dentro do prazo e reduzir a tensão entre os diferentes setores envolvidos. Muito embora a impressão que fica para muitos representantes do setor é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteja postergando isso devido a possíveis lobbies entre setores interessados no assunto.
A partir de agora, todas as atenções estão voltadas para o Senado Federal. Os próximos dias serão decisivos para saber qual será o destino da MP do frete e se a tensão entre governo e caminhoneiros diminuirá ou aumentará. Existem 2 cenários possíveis. O primeiro é que o Senado vote a medida provisória dentro do prazo. Nesse caso, as regras previstas no texto continuam produzindo efeitos e a principal reivindicação das entidades que defendem a MP poderá ser atendida. O segundo cenário é a medida provisória perder a validade por falta de votação. Se isso acontecer, representantes dos caminhoneiros já afirmaram que poderão ampliar as mobilizações e discutir uma paralisação nacional. Mas é importante destacar um ponto. Até o momento da gravação desse vídeo, não existe uma greve nacional oficialmente convocada. O que existe é uma mobilização crescente e uma intensa negociação política para evitar que esse cenário aconteça. A votação da medida provisória do frete ainda deve movimentar o cenário político nos próximos dias. Se houver novidades sobre a decisão do Senado ou sobre a mobilização dos caminhoneiros, nós traremos uma atualização aqui no canal. Por isso, mais importante do que acompanhar uma manchete é compreender os fatos. Se esse vídeo ajudou você a entender esse assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo. Eu sou o Jefferson Santos e esse foi mais um O Curioso Explica. Até o próximo vídeo.